Bom, vamos lá, pessoal. Vamos continuar aí. Aula 16 do teste do tempo. Para quem chegou depois, mais recentemente, o teste do tempo é esse livro aqui, ó. É um livro clássico, sempre mostro ele, do Kasparov. É um livro onde Kasparov analisa as partidas dele entre 78 e 84. Então é um período aí antes do Kasparov se tornar campeão mundial, ele tentando ainda ali se tornar o desafiante do Karpov. E ele mostra vários torneios do início da carreira dele, de competitiva, né? De torneios ali. E as partidas são muito boas, eu gosto muito das análises. Quem tá acompanhando já reparou que o Caspa analisava muito bem as partidas dele. Ele sempre defendeu muito isso, né? De você analisar suas próprias partidas profundamente. Que era uma coisa que ele pegou do Botvinnik já. O Botvinnik já falava disso também. Mas ele faz alguns comentários muito bons também sobre parte psicológica, controle de tempo, né, o clima dos torneios. É muito legal. É um registro histórico da carreira também, bem bacana dele. E uma diferença desse livro para os outros do Kasparov que vieram depois, por exemplo, a partir dos anos 2000, é que nessa época não tinha computador. É uma era pré-computador. Muitas das análises a maioria estão corretas. Ele analisava muito precisamente mesmo sem máquina. Mas eu gosto do fato de que não tem muita análise de computador, não tem nenhuma, na verdade. É diferente de quando a gente pega ali os meus grandes predecessores, por exemplo, que ele dá umas análises muito complexas, muito profundas de várias posições, mas nunca fica claro se é computador, até onde que foi a análise do Kasparov, onde que já era o Fritz ali na época. Então o teste do tempo, pra mim, tem essa vantagem. A gente já viu 15 aulas do livro e passamos da metade agora há pouco. Então a gente ainda vai ter muitas aulas. Mas para quem quiser pegar desde o começo, essas aulas estão saindo no canal do YouTube. Exclamação YouTube, aí ou exclamação social para pegar as minhas redes. E lá tem, acho que até agora saíram 7 ou 8. 7 ou 8 aulas. E aí dá para revisar. É... Era o Kasparov antes do auge. Pois é, sim, era o Kasparov ainda em ascensão. Então também tem um pouco, eu acho um pouco mais humilde o Kaspa nessas análises, né? Porque ele ainda não era o Kasparov, campeão do mundo, tido como o melhor da história por muita gente. Ele ainda era um Kaspa mais humilde, assim, ainda comendo arroz com feijão, tal, tendo que chegar ali no Karpov, tendo que se provar, né? Ele ainda não tinha provado tudo pra galera, ele ainda tinha que provar algumas coisas. A gente terminou na última aula vendo o título do Kasparov no Campeonato Soviético. Primeira vez que ele. Era só um Caspinha, né? Ele só tinha ganho em 81 o Campeonato Soviético. É, então ele tava realmente na melhor fase dele na época. E aí o próximo torneio que ele coloca é esse de 82. Torneio em Bugoina. Acho que é assim que pronuncia. Que era na antiga Iugoslávia. Iugoslávia que eu acho que mais tarde se tornou Sérvia e Montenegro, né? Não tenho certeza. Quantos anos ele tinha aqui? O Casper ele é de 63. Então ele. 19 anos. 19 aninhos aí, 2,640. Numa época que esse rating aí devia ser top 10, talvez, ou 15 já, alguma coisa assim. Campeão soviético. Ou seja, tava jogando um xadrezinho, né? Aí ele vai falar sobre esse torneio que ele jogou em 82. E eu acho curioso porque esse torneio claramente é um dos que o Kasparov gosta mais, né? Ele fala que foi um super torneio em Bugoino e. Aí, ó. Aí, o Mauro, com a curiosidade, a Iugoslávia se tornou um monte de países: Sérvia, Montenegro, Croácia, Albânia, Kosovo, etc. Ah, eu achava que era só Sérvia e Montenegro. Não, na verdade, Sérvia e Montenegro, que antes era um país só, né? Sérvia e Montenegro. Aí virou Sérvia, separou de Montenegro. Foi isso, né? Era mais ou menos o que o Firuz já é hoje? Ah, não sei, mano. Acho que era mais já. Eu acho que já era mais. Mas tá, pode ser. Sei lá, é difícil comparar épocas, vai. É difícil comparar. Enfim, e eu acho que esse torneio, o Kasparov ele curtiu muito na época, porque ele separou 7 partidas desse torneio pra mostrar. E os outros, geralmente ele coloca assim, 3, 4 partidas. Esse aqui tem 7, então tem um monte. Aí ele começa falando que tinha muitos jogadores fortes, parecia um campo
Parecia um campo muito equilibrado, assim, né? Uma lista muito equilibrada, porque todo mundo jogava super bem. Dos jogadores estrangeiros ali, sem contar os do leste europeu, né? Da União Soviética na época, os que eram tidos como favoritos, que tinham mais chances, eram o Timan e o Larsen, que, que já haviam vencido edições anteriores e tinham vencido torneios recentemente. Mas o Carlsen tava confiante, né? O Carlsen. O Kaspa tava confiante, né? Ele tinha acabado de ser campeão soviético. E aí ele fala que, no fim das contas, na prática não teve muita disputa. Que não teve muita disputa porque ele já saiu metendo ponto. Ele fala assim, coloquei um ritmo muito forte, os caras não aguentaram. Os caras não conseguiram segurar a minha pegada ali durante o torneio, e aí eu ganhei atropelando mesmo. Meio que ele fala isso. Tanto que a primeira partida aqui que ele coloca contra o Gligoric, que era um mestre muito forte da época, ele fala, essa aqui eu joguei meio... Eu joguei meio experimentando na abertura e não consegui nenhuma vantagem. Mas aí meu adversário errou e já não teve chance nenhuma. Então, ele não usa exatamente essas palavras, mas ele fala que ele colocou um ritmo muito forte e ninguém conseguiu alcançar ele, mas que... Porque ele fala assim, antes do torneio parecia que ia ser muito disputado. Mas na prática eu coloquei um ritmo muito forte e meus adversários não conseguiram me alcançar nunca no torneio. Então, cavalo F6, C4, E6, cavalo F3, B6. Índia da dama, do Kaspa, dele de branca sempre joga com A3, né? Jogava muito com A3. E aqui o Gligoric jogou C5. A gente viu uma outra partida também no Mundial Juvenil. Não, Mundial Sub-26 por equipes, que o Kasparov também jogou essa posição contra um mestre dos Estados Unidos, com C5. D5. E aí as pretas jogam bispo A6 aqui. Dama C2. E por D5 e C por D5 vai ficar uma estrutura de Benoni, né? Não dá pra tomar em D5 aqui por causa de dama E4, que é cheque, também tá atacando o cavalo, e se cobrir tá caindo a torre lá. Então foi G6. Aí assim, o normal aqui é cavalo C3, D6, G3, bispo G7, bispo G2. A gente viu uma partida assim, que o Kasparov ganhou de brancas também. Mas o que ele fala é que nessa partida ele tava jogando de um jeito meio experimental, a abertura, ele tava tentando inventar. Então ele faz bispo F4, porque, claro, ainda não dá pra tomar em D5. D6, cavalo C3, bispo G7, e agora ele dá um cheque. A ideia dele era que as pretas não tivessem um jeito muito fácil de cobrir esse cheque. Por isso que ele jogou bispo F4, porque agora se cobre de cavalo, né, cavalo BD7 e bispo D6. Esse era o plano dele. Então, ele joga... As pretas jogam dama D7. Aí, bispo toma D6, aproveitando a cravada. Acho que contra dama por D7, talvez as pretas fossem tomar de rei mesmo. E jogar torre E8 aqui. Acho que seria essa a ideia, né? De centralizar muito rápido já. Então ele toma em D6. Aí o bispo tá cravado. Bispo não tá caindo, se cobrir de cavalo. Ah, tá. Esquece, né? Se cobre com esse tá caindo o bispo aqui. Capivarei, forte. Se cobrir com outro, né? Aí sim, bispo toma D6. Pior ainda, então. É pior ainda. Tem que cobrir de dama. Aí ele tomou em D6, mas dama por A4, cavalo por A4, cavalo por D5, recupera o peão no centro. Ele joga roque grande. Essa partida eu acho curioso que o Kasparov, ele nem analisa muitos momentos da partida, ele só mostra ela. Ele coloca a partida quase que meio corrida, assim. Ele só quer mostrar que ele... ele só quer mostrar que ele amassou o cara, só. Cavalo E7, aí E4, trocou os bispos, mas o cavalo tá meio dominado agora pelo peão. Pergunta ali qual é o país do outro cara. Era a Iugoslávia na época. Agora a bandeira que tá aqui eu acho que é Sérvia, essa bandeira. Mas era a Iugoslávia, né? Cavalo BC6 e cavalo C3. Ele volta. Esse é o momento aqui que o Kasparov fala que ele não tinha tirado vantagem da abertura. Mas as pretas precisam fazer uma jogada certa pra não ficar mal. Um lance correto. E foi aqui que errou o Gligoric. Então... Vamos ver se alguém descobre aí como que dá pra gente melhorar o jogo das pretas. Como que resolve aqui os problemas de abertura das pretas.
Como que vocês fariam isso? Bispo toma cavalo. A6, torre A7, rock. Criativo, hein, A6. A6, torre A7, rock pequeno. Isso foi criativo. Rock direto. Rock de boa. Tem um problema aqui, ó. Se as pretas jogam rock direto, daí cavalo D5. Aumentando a pressão em E7. Só que se você joga torre F8, cavalo C7, dá um duplo. Então a única forma de defender o cavalo é puxar outra torre pra E8. Só que agora joga E5. E essa posição aqui já tá perdida. Por mais estranho que possa parecer, isso aqui já tá horroroso. Porque não tem como soltar as peças, né, das pretas. Não tem como soltar isso aqui. Provavelmente o branco vai tentar uma ideia com B4 em algum momento. Tira o rei pra B1 primeiro, lógico que depois joga B4 pra tentar B5, pra desestabilizar tudo. Então, não dava. Mas assim, a ideia realmente é tentar organizar ele ligando as torres. O lance certo aqui era bispo toma C3, que foi o primeiro que sugeriram. Tinha que abrir mão desse bispo. B por C3 e F6. Tira o rei por F7 agora. E aí consegue centralizar as torres. Torre D8 que sugeriram foi o lance da partida. Torre D8. Foi a jogada. O DJ falou também rock grande, mas... Cara, esse rock grande ele não analisa, mas eu não sei não. Parece uma jogada interessante, viu? Não parece um lance tão ruim. É que talvez... Talvez cavalo G5 aqui continue sendo chato. Apesar que cavalo G5 bispo H6. Então, não sei. Não... De repente não é tão ruim, mas tudo bem. Bispo H6, F4, né? É. Ainda parece um pouco incômodo. Não resolveu pro preto. Não resolveu. Mas talvez fosse uma tentativa, talvez. Só que tem o cavalo por F7 agora pra lidar, né? E se você joga a torre de HF8, cavalo por H7. Se você joga outra torre em F8, fica todo mundo preso ainda. Eu acho que isso aqui não serviria, provavelmente. Cavalo G5 deve ser chato. Se tiver algum jeito de manter essa posição, é bem... Jogando muito fino, né? Porque bispo G5 também deve ser ruim. Abre a coluna F agora. Ah, aqui tá feio. A ideia foi criativa, o DJ, mas tá feio, tá feio. Mas ele tinha que ter jogado bispo toma C3. Só que provavelmente ele tava pensando no rock e ficou incomodado com esse cavalo D5. A melhor forma de evitar o cavalo D5 seria trocando ele, mas é difícil também se abrir mão do bispo. Ele fala, pô, vou trocar em C3, depois joga F6 aqui e põe o rei em F7, né? Bem difícil. Na partida, o lance que foi jogado também foi sugerido por vocês aí, algumas pessoas. Torre D8. Só que torre D8 foi o erro. E é depois desse erro que o Kasparov amassou, assim. Tanto que ele nem coloca análise na partida. Ele só mostra que esse momento foi o erro e que o bispo toma C3 era o certo. Que lance que as brancas fazem aqui agora? Depois desse lance, ele já não deixa mais o cara respirar até o fim da partida. Esse livro do Kaspa é muito pesado pra mim. Não, mas a gente vai vendo na moral, pô. É que, claro, conforme o Kasparov vai evoluindo, ele vai melhorando, vai ganhando os torneios, as partidas também se tornam muito complexas. Muito complexas. Não tem como simplificar uma hora. Fica realmente complicado. Mas eu tento explicar de um jeito que seja tranquilo pra todo mundo entender. Cavalo B5. Cavalo geral mandando cavalo B5 já. Foi isso mesmo. Foi exatamente. É porque o Grigorich provavelmente pensou: aqui eu ataco o bispo e eu impeço o cavalo D5. Por causa do bispo caindo em D6. Só que ele leva cavalo B5. Nossa, e agora. Agora já é difícil. É um lance muito simples esse, mesmo assim muito forte. Porque não dá pra jogar rock.
Se ele roca, troca em E7, cai o peão de A7, pronto, peão a menos limpo, sem compensação. Então, o Grigorich tenta fazer mais um lance de preparação, torre D7. Ou seja, ele defende aqui o cavalo, né? Reforça o cavalo e também controla a 7. Lá controla a sétima. Então, ele ainda tá sonhando que ele vai conseguir fazer roque. Mas, como que as brancas aumentam a pressão aqui? Agora você sentiu que o preto tá sob pressão. Como que você vai continuar aumentando isso? G4. Cavalo C7 já tira o roque, mas não é tão perigoso, se você pensar assim, porque sem damas, não tem tanto problema você perder o roque sem damas no tabuleiro. Cavalo C7, rei D8. G4 a gente faz roque. Tranquilo. Cavalo E5, cavalo por. Torre 1, roque. Meu sonho aqui de pretas é fazer roque. Bispo toma cavalo, aí. Time out no mínimo, né, o Rick? Depois a gente vai discutir aqui no chat se cabe uma sanção maior ainda. Bispo toma cavalo. Teremos que deliberar aqui. Providências precisam ser tomadas depois dessa troca. Não, tô brincando. Ah, mas bispo toma cavalo, rei toma. Brincadeira, não é pra assustar, não. Torre D2, E5. Ninguém falou lance ainda, hein? Ninguém falou lance ainda. Bispo B8, cavalo toma B8. Cavalo G5 também não é. Bispo B8, cavalo toma, rapaziada. Olha o cavalo controlando B8 ali. Cavalo E5 também não. Vamos lá, vamos lá. Vamos entender aqui a posição. O Kasparov, ele tem uma vantagem nesse momento. As brancas aqui têm uma vantagem posicional. Quer dizer, né? Bom, é uma vantagem... Bom, é uma vantagem posicional, mas é uma vantagem temporária. Que vantagem que as brancas têm nesse momento? Para de pôr pressão na gente. Que isso, tá tranquilo. Qual que vocês diriam que é a vantagem das brancas neste momento? Eu posso dizer assim, o branco tem um jogo mais fácil. Por quê? Por que tem um jogo mais fácil? Desenvolvimento, bispo bem posicionado, espaço e mobilidade das peças, rei no centro das pretas, rei... atividade das peças, maior coordenação das peças pretas. Bom, o branco tem mais desenvolvimento, certo? Isso é a conclusão que a gente chega aqui. Tudo bem, a gente pode falar, o rei tá no centro, as peças das pretas não estão coordenadas. Tudo que a gente tá querendo dizer com esses comentários é a mesma coisa, que é o quê? As pretas não colocaram a torre pra jogar ainda e não fizeram rock. Então isso quer dizer que o preto tá atrás no desenvolvimento. Ok? O branco já ligou as peças, ligou as torres ali, as peças estão mais desenvolvidas. Então o branco tá na frente no desenvolvimento. Mas o que isso quer dizer? Que as peças brancas já estão mais prontas para o jogo. Beleza. A gente tem duas formas de explorar a vantagem de desenvolvimento. Quem lembra? Eu já falei isso algumas vezes em aulas aqui. Tem duas formas principais de explorar a vantagem de desenvolvimento. Quem sabe dizer que formas são essas? Abrir o centro, tá? Abrir a posição. Essa é uma forma, assim, de explorar a vantagem de desenvolvimento. Que mais? Não é a única. Ruptura e lances ativos? Mais ou menos, mais ou menos. Chegou perto aí o Vitinho, né? Simplificação não, porque geralmente quem tem vantagem de desenvolvimento tem mais peças jogando. Se você simplifica, a tendência é que sua vantagem some. Atacar. Seria basicamente isso. As duas formas principais de você explorar desenvolvimento é abrir o jogo, porque faz sentido. Se você. Principalmente quando a gente tá falando de rei no centro. Se você tem todas as peças jogando, ou mais peças jogando que o oponente, e o rei dele tá no centro, abrir o jogo parece lógico, né? Se abre porque as suas peças estão pegando a atividade mais rapidamente. Você tem mais chances de ataque. Opa, valeu aí o Dom Barbieri. Valeu pelo sub aí, tamo junto. Obrigado. Então, essa seria uma ideia. Mas aqui não é tão fácil de abrir o jogo. Porque se você joga
O único lance que eu consigo imaginar pra tentar abrir linhas é E5. Mas depois de roque, ele completou o desenvolvimento agora. Então não adianta você tentar abrir, porque as pretas também já estão trazendo as peças. Tá jogando torre FD8, tá jogando A6 e vai conseguir aliviar, né, a tensão, a pressão ali. Vai jogar cavalo F5, enfim. Mas outra forma que você tem de explorar sua vantagem de desenvolvimento é fazer lances ativos. É fazer lances que criam problemas, que colocam pressão na posição adversária. De forma que esses lances, eles impedem o adversário de conquistar a coordenação ideal, que é o que ele está buscando, terminar o desenvolvimento. Então o Kasparov percebeu que abrir a posição não era tão fácil, mas ele poderia manter as pretas ocupadas ou obrigar as pretas a fazer uma concessão. Porque aí qual que é o ponto? A vantagem de desenvolvimento, né? Isso é a coisa mais importante que você tem que saber sobre vantagem de desenvolvimento. Ela é uma vantagem temporária, que a gente chama de dinâmica, mas você só precisa saber que ela é uma vantagem temporária. E o que isso significa na prática? Que se você não fizer nada com essa vantagem, se você não transformar ela em algo mais concreto, mais claro, ela desaparece. Por exemplo, aqui, depois de E5, é um lance só que as pretas precisam. Depois de roque, o preto já tá jogando torre FD8 e não tem mais vantagem de desenvolvimento. Evaporou essa vantagem. Então, se você consegue encontrar lances ativos para manter o adversário ocupado, impedindo ele de terminar de coordenar as peças, você também contribui para o desenvolvimento dele ficar pior. Ou, como acontece nessa partida, as pretas têm que fazer uma concessão. Quando faz uma concessão e aí o branco consegue uma vantagem que já é mais clara, que já é mais visível, aí você não precisa mais ter aquela pressa de jogar pelo desenvolvimento, de dar um ataque de mate. Por quê? Porque a sua vantagem ela já tem uma tendência a ser mais estável. Uma vantagem que você não vai precisar se apressar muito para explorar. Você pode jogar na calma. Você pode ir melhorando seu jogo calmamente. É exatamente o que acontece aqui. O Kasparov, percebendo isso, ele encontra e tinha falado bispo C7, com a ideia de usar a sétima. Só que C7 também é uma casa boa pro cavalo. Então ele joga bispo F4. Por quê? Agora ele toca na torre de D7. Ele toca nessa torre, né? Troca as torres. Mas as pretas, para conseguirem terminar o desenvolvimento, vão ter que ceder ao controle da sétima. Com a torre aqui na coluna. Porque ele já tá entrando na sétima meio forçado, né? Cavalo C7, torre D7. Então faz roque. E agora torre D7. O preto conseguiu pôr o rei em segurança, trazer a torre de H8 pro jogo? Conseguiu. Mas foi um preço muito alto aqui para completar o desenvolvimento. Porque essa torre na sétima é muito forte. Já tem a ameaça em A7 ali, né? Do peão. E se mexe no peão, aí cavalo C7. Depois bispo D6. E começa a aumentar mais ainda a pressão. Por que não cavalo C7 naquela posição? É que naquela posição ali, cavalo C7 não traz uma ameaça muito séria. Por exemplo, rei D8 mesmo. E agora? Ameaçou já a torre por D6 e depois rei por C7. Você vai ter que voltar o cavalo para B5. Mas de repente isso nem ajudou, né? Às vezes isso nem ajuda o preto. O branco, quer dizer, o preto joga rei C8 ou pode ter um A6 ali também. A6, né? Parece um lance chato também. Nesse caso aqui não coloca muitos problemas para as pretas, mas o bispo F4 põe um problema imediato ali. Ele ameaçou cavalo C7 ou torre por D7, torre D1 depois. Bispo F4 é o lance ou bispo G3 também dá? Não, acho que bispo G3 também dava. Provavelmente dava também bispo G3. Então foi torre toma, roque ele entra em D7. Aí como a gente vai ver, essa vantagem, ela já é mais sólida, assim, ela já é mais permanente. Porque não tem como disputar a sétima fila com a torre. E o Grigorich joga então torre A8. Se ele tenta aqui torre D8, aí já daria pra escolher, mas o Kasparov pode simplesmente trocar e pegar em A7. E aí as brancas ganham um peão. Aí é outro tipo de vantagem que você já não precisa ter pressa também. Peão a mais, né? Você vai trabalhando o peão, não precisa jogar pra dar mate. Porque você tá com peão a mais. Não é igual vantagem de desenvolvimento. Então torre A8. Aí ele faz bispo D6. E as pretas vão ficando cada vez mais espremidas, ó. Cavalo C8. É um lance triste, é um lance que ninguém quer fazer. Mas se ele joga bispo F8, bispo toma E7, e as pretas ou retomam de cavalo e perde um peão, de novo, ou retoma de bispo e leva a torre C7, e vai perder uma peça. O cavalo também não tem outras casas, né? Porque o peão de E4 tira, então ele vai para C8. Aqui o Kasparov joga cavalo C7.
atacando a torre. Torre B8, ele faz essa manobra com o cavalo para A6, ataca de novo. Torre A8 e volta o bispo para F4. E aqui, cavalo E7. Preto vai tentando soltar as peças, de algum jeito, né? De algum jeito, preto tem que conseguir soltar aqui. Mas ele voltou para D6. Cavalo tem que voltar para C8. É triste, mas é o que tem. Porque se ele faz torre E8, leva cavalo C7 e cai a peça. E aí ele volta aqui para G3, ele não vai para F4. Então responde a pergunta que tinham feito antes, né? Se o bispo podia estar em G3 ali, podia estar em G3 também. Aí foi cavalo E7 e ele passa o bispo para outra diagonal, bispo H4. As pretas jogam bispo F8. Só que dá para reforçar ainda mais agora o controle das brancas. Então, como que a gente continua reforçando aqui o jogo das brancas nessa posição? Enquanto isso, valeu aí os Aiolos 10 Divino, valeu pelos beats. E o São Jorge Cantor, valeu pelo Prime aí. Tamo junto. Salve, valeu, valeu. Defender com F6 não era melhor? Era talvez uma opção interessante, sim, jogar F6 aqui. E aí E5, aumentando a pressão também, né? Não pode tomar em E5, rei F7. Tentando trazer o rei. Pode ser, mas ainda assim rola um B4 e segue difícil pro preto. Mas era provavelmente uma chance mais interessante de defesa mesmo, só que é sempre incômodo. Mas é o que o computador indica, que ele gosta. Ele acha que é a melhor chance de luta das pretas. Mas depois de bispo F8, foi muito passivo, né? Cavalo C7 para cavalo D5. Deve ter mais de um jeito aqui, tá? De aumentar a pressão. Mas ele jogou um outro lance que sugeriram, que foi bispo F6. E esse bispo aqui cravado em F6 vai ser dureza, né? Vai ser difícil de tirar ele daqui agora. O cavalo também fica preso em E7. E todas as peças das pretas parecem que estão meio presas em posições defensivas. E que não tem como resolver isso. Então jogou torre D8. Torre C7. E agora foi torre E8. Também não dá pra jogar torre C8. Porque ele tem... Torre B7 é interessante, só mantendo a pressão, mas já dá pra jogar por material. Bispo toma E7. Se cavalo por E7, torre por A7, sempre cai aquele peão ali em muitas linhas. E se torre por C7, bispo F8. Essa torre fica no ar. Aí torre D7, bispo H6. 2 por 1, mas a tendência é que as brancas ganhem, tecnicamente, essa posição aqui. A longo prazo. Então foi torre E8. Mas aqui é outro momento instrutivo. Como que a gente continua reforçando o jogo das brancas? B4 direto naquela posição? É que eu acho que bispo F6 prende melhor, simplesmente. Porque B4 tem umas posições que dá pra tomar em B4 e jogar torre C8. E aí você não pode tirar a torre que tá levando uns problemas na coluna C. Mas aqui tá bem apertado já. E o próximo lance do Kasparov reforça ainda mais essa vantagem. O que joga aí? Cavalo E5? B4 ou E5? Cavalo G5. Cavalo D2 para C4. Deve ter vários lances que incomodam. Mas nessas horas interessante é você pensar o seguinte. Que será que as pretas têm em mente? Essa é uma pergunta muito útil para você se fazer em vários momentos quando você está jogando uma partida. Qual será que é o lance do meu adversário, o próximo lance que ele quer fazer? Qual que deve ser aqui o próximo lance das pretas? Cavalo D5? Acho que não, né? E por D5. E por D5 tá aí. Atacar o peão fraco. Bispo G7 pra trocar. Pode ser, né? Alguma ideia assim com a torrinha E8. Pode ser. Tá ruim ainda? Tá ruim. Mas também outro ponto é que pode ser que queira jogar um cavalo D4. Não sei, alguma coisa assim.
se permitir, né? Então ele faz G4. Que é um lance, porque ele aproveita simplesmente que as pretas não tem nenhuma jogada ativa aqui. Não tem nenhum lance ativo, então ele só sufoca mais na ala do rei. Aí quando fez bispo G7, ele manda G5. Ele poderia calcular agora bispo toma E7, cavalo por E7 torre A7 nessa posição. É um peão a mais, né, pro branco. Deve estar melhor. Mas o G5 fixa tudo. E agora se jogar bispo F6 e G por F6, cai um dos cavalos. Tem que jogar cavalo C8. E aí cai, né, o cavalo de C6. Então ele faz bispo F8 de novo, mas olha que posição lamentável do Grigorich. Olha que posição lamentável. Rei C2, torre C8. Ele não troca a torre, joga a torre B7. E agora fez cavalo D4. Meio que no desespero já. Só que se jogasse torre E8, aí poderia seguir mesmo uma ideia de cavalo D2, para manobrar esse cavalo para outra casa. Por exemplo, bispo G7 agora cavalo C7, torre D8 e cavalo B5. E parece que as pretas estão já colapsando, tá atacando E7 e A7 aqui. Já parece que perdas materiais são inevitáveis pro preto. Posição muito, muito apertada. Muito paciente, né? Também achei o jogo dele aqui muito paciente. Cavalo D4, cavalo por D4, CD4 e rei D3. Aí cavalo C6 parece que teve uma liberdade pro preto agora. A gente olha assim, parece que conseguiu uma certa liberdade, né? Só que não, porque ele continua reforçando aqui. F4, aí bispo D6, E5. Esse bispo voltou pra F8, aí B4. E vai só progredindo, só ganhando espaço. Cavalo D8. Já tá quase sem lance aqui o preto, né? Quase zugado. Bispo D8, torre D8 e torre A7. H6, H4, H5 e cavalo C7. E as pretas abandonam. O cavalo tá vindo pra B5 agora. B5 e cavalo por D4 e tá totalmente dominado. Então, essa posição totalmente dominada, eu acho interessante que o Kasparov ele não coloca muitos comentários dessa parte dele, só passa ela. Eu que coloquei vários comentários pra gente entender o que aconteceu ali nos momentos interessantes. Mas a gente já começa a ver, pra quem tá assistindo desde o começo as aulas, um Kasparov com um jogo diferente. Vocês já perceberam isso? Um jogo diferente do começo do livro, das primeiras partidas. É visível, assim, né? O aumento da força prática dele. As decisões. O adulto caspa, exato. As decisões mais concretas, assim, mais tranquilas. Posicionalmente, jogando super fino posicional, mantendo muito controle. Aqui o cara, tipo, prendeu as peças de um grande mestre aí por 40 lances. 42 lances, sendo que ele ficou ganho lá no 15 já. Espremendo, cara. Aí essa é uma que ele gosta. Em seguida ele coloca a partida da segunda rodada, que ele jogou contra o Ivanovic. Foi um empate, mas um empate bem interessante essa partida. Tanto que ele comenta o seguinte, Kasparov, que no estágio inicial do torneio, as 4 rodadas iniciais, ele teve sucesso não apenas no aspecto competitivo, porque ele começou com 3,5 em 4, mas também no aspecto criativo das partidas. A partir desse ponto, depois que Kasparov ganha o campeonato soviético e já tá aí com seus 2.600 e pouco, ele começa a falar constantemente nos comentários sobre o aspecto criativo das partidas. Então, você vê que ele já tem uma preocupação de fazer partidas boas mesmo. Aí ele começa a gostar, né, de... Ele sempre fala isso, tipo, do aspecto criativo, que ele fica feliz de estar criando coisas nas partidas, jogando de uma forma interessante, jogando partidas complexas e, e bem calculadas. Então, ele fala que nessa partida foi um empate bem interessante, onde muita coisa ficou por trás. Muita coisa não apareceu na partida. Kasparov pretas, jogou uma siciliana Najdorf aqui, que depois viria a ser uma das aberturas principais dele. Bispo C4, famoso ataque sozinho. E6 e Dama E2. Essa aqui é o... Na verdade, esse aqui é o ataque Velimirovic, que joga Dama E2, Bispo E3 e Roque grande. Bispo E7, as brancas fizeram A4 e aí não vai rocar grande. Cavalo C6, Bispo E3, Roque e Roque. Então a gente tá aqui, as brancas começaram meio que ensaiando que ia jogar por ataque, com Dama E2 e Roque grande, mas no final rocou pequeno.
Nessa posição, Kasparov fez um lance típico dessas posições aqui. Quero que vocês calculem e tentem descobrir o que ele jogou. Um lance típico para as pretas. E agora na Croácia ele foi humilde, falando que não é mais profissional. É, mas na Croácia os caras obrigaram ele a calçar as sandálias da humildade, né? Não teve jeito. Mesmo que ele não quisesse ser humilde, ele não ia ter como, né? Tinha que ser, não teve jeito. Coitado, esse torneio foi meio triste mesmo. Torre D1 não, é pras pretas. O branco acabou de jogar rock. Geezer chegou, aí sim, Geezer, tava em live, eu vi. Eu vi que o Geezer tava ali. Já veio pra aula. Dama C7 é um lance típico dessas posições, mas não é o mais ativo. Kasparov é atividade. Ah, não, chateado o cara tava com certeza, né? Ele já devia imaginar que ia sofrer contra os caras, mas recentemente, nos últimos anos, torneios que ele vinha jogando desses, às vezes, ele tava marcando uns pontos. Não devia esperar que seria tão duro, né? D5. Falaram aí, mandaram aí uns D5. É, aqui parece que o preto tá pronto já pro D5. Então, foi o lance do caso pra D5. Tem vários aqui que são típicos, mas tá pronto pra D5. E até porque o desenvolvimento das brancas não pareceu tão. Não foi tão fino assim pra impedir o D5. Então, geralmente, quando dá pra fazer isso na siciliana e o preto ativa, fica com uma posição interessante, já aí pega a iniciativa. Só que nessa posição, o cara aí, o jogador iugoslavo, que tá outra bandeira agora, mas na época era Iugoslávia, ele encontrou uma solução interessante também. Então, vamos agora pensar pelas brancas aí. Qual será que é a melhor resposta para as brancas depois de D5? Escutei uma vez que na siciliana nunca jogar D5 se o cara pode jogar E5. É, geralmente deixa o branco confortável, mas não é sempre, sempre. Só que aqui é um caso onde não tem o E5. E5, mas aí cavalo toma E5. Não, a Anand foi muito bem na Croácia, também é praticamente aposentado. Como? O que é praticamente aposentado pro Anand? O cara joga torneio todo mês, pô. Como assim praticamente aposentado? Pera aí. O cara tem 2,780. Da onde que ele é praticamente aposentado? Aí não, né? Aí não. E5 a gente toma. Cavalo por C6 para E5 depois, mas tem um bispo em C4 no ar, hein? Cavalo C6, BC6. E5, cavalo D7, a gente ganha o peão de E5 também. Torre AD1. Ó, torre AD1 já é elaborado, hein? Sofisticado esse. Coloca na cara da dama e se D por C4 tem descoberto. Ele jogou torre F D1. Mas a ideia é a mesma. Sinceramente, eu não sei bem qual é a diferença, pra falar a verdade, de jogar torre de F ou torre de AD1. Deve ter algum detalhe aí importante. Mas os dois têm o mesmo ponto. Que é, se as pretas jogam D por C4 agora, cavalo por C6, cria um descoberto em cima da dama, e quando dama E8 toma em E7, e dama C4. Aí fica com um peão a mais, limpo. Então, a ideia é que ao mesmo tempo que evita o D por C4, coloca uma pressão a mais em D5. Belo lance, torre FD1. Porque se jogasse E por D5, E por D5 e bispo D3, esse aqui é um peão isolado que é muito livre para as pretas. O jogo das pretas é muito livre, por isso é mais ativo. Então dá para jogar torre E8 ou até bispo B4. Kasparov dá bispo B4 no livro, mas torre E8 mesmo tá bom, colocando a torre na cara da dama, na coluna E. Então, torre FD1, mas aqui as brancas o Kasparov ele joga bispo D6, fechando a coluna D, aí ele renova essa ameaça de D por C4. E agora a decisão mais tensa fica pro cara aí. Fica pro Ivanovic, que ele jogou E por D5. E segundo o Kasparov, agora tudo termina num empate rápido, depois do E por D5. Porque realmente, agora rolou uma simplificação. E por D5, cavalo toma, bispo D5. Aí sobra esse bispo toma H2,
rei por H2, dama por D5, C5, dama E5, cheque, e eles empataram nessa posição depois de rei G1. Poderia seguir algo como cavalo por D4, torre D4 e torre E8, mas a posição realmente é objetivamente igualada. Bispo de cores opostas, tudo bem que com damas no tabuleiro ainda tem muito jogo, mas o preto não tem nenhuma fraqueza nessa posição, então a tendência é que acaba equilibrando mesmo. Então acabou empatando, mas o Kasparov ainda dá uma análise breve aqui, que ele fala que bispo G5 era interessante para manter a posição mais tensa possível. Afinal, aqui se joga D por C4, eu acho que a ideia das brancas é que dá para tomar em C6 e E5. E o cavalo tá cravado também em F6, então não tem cavalo D5, por exemplo. Mas ele fala que ele analisou cavalo por D4, torre por D4 e dama B6. Parece firme também esse, né? Porque ele ataca a torre de D4 e ataca o bispo em C4 também. E ataca o peão de B2, ou seja, fica tudo meio no ar. Mas bispo toma F6, G por F6, dama G4 cheque, rei H8, e ele fala E por D5 agora, defendendo a torre. Daí ele diz que tem duas opções para as pretas. Ou joga... como que é? Ou joga E5, que ataca a torre e a dama. Parece que vai ganhar agora o preto, só que sobra a dama H4. E aí as brancas conseguem forçar um empate. E por D4, dama F6, rei G8, cheque aqui. Perpétuo. Ou, nessa posição, ele pode jogar também dama por B2. Que ganha uma peça, porque ataca A1 e C3. Só que nesse caso as brancas conseguem criar um ataque. Torre AD1, dama por C3 e dama H4. E aí a posição fica bem caótica já. Fica bem complicada. Por exemplo, bispo E5, defendeu F6, torre D3, dama B2 e torre H3. Dama por C2, torre E1. Tá ameaçando torre por E5 agora e dama F6 e torre G3. Ou bispo D3 também. Dama G6 e bispo D3. Mas aí essa posição aqui é bem difícil de analisar já. Era bem tenso. Também quem tinha que escolher entrar nisso eram as brancas, não as pretas. O Kasparov ele só jogou ali o bispo D6. E aí o cara preferiu não tentar, né? Ele podia ter arriscado um pouco contra o Kasparov, mas garantiu o empate ali. O Kasparov nessa época já era bem temido já. Então o cara viu a chance ali de garantir as tábuas, não teve dúvida. Secou a posição. Em vez de ficar num jogo super complexo. Então essa teve pouca emoção. 200 pontos de diferença. Pois é, quase. Não, teve pouca emoção, mas... no aspecto criativo aí, o Kasparov gostou da partida. Que acho que foi o momento da tensão ali do D5 e torre FD1. Que ele não estava se sentindo bem com tanta atividade branca. Pode ser que torre FD1 ele subestimou um pouco. Mas aí ele teve que meio que jogar um lance de segurança aqui, bispo D6. Aí no fim quem tinha que escolher a variante mais crítica era o branco. As brancas que podiam aumentar a tensão com o bispo G5, mas o cara decidiu secar tudo. Aí não tem muito o que fazer também. Quando você seca tudo. Quando o branco seca, né? E de novo a gente vê um sinal meio de um jogo mais maduro do Kasparov, assim. O cara de branca seca, ele não tenta forçar a barra. Ele não tenta manter um desequilíbrio de qualquer jeito, assim. Antes desse D5, as pretas não conseguiriam jogar cavalo por C4, cavalo por D4, eu acho. Aqui. Não, pode ser cavalo por D4. Quer dizer, não pra D5, porque D5 agora eu acho que vai ter um outro tipo de problema, né? E por D5, E por D5, bispo F6 e cavalo por D5, o torre D1 também. Mas seria outro tipo de jogo. Por exemplo, jogar bispo D7 aqui. É outra coisa, né? Agora, a próxima partida que ele joga na terceira rodada contra o Najdorf, essa partida eu gosto bastante. Que ele fala que na terceira partida eu consegui aplicar uma ideia bem legal contra o Miguel Najdorf. Cavalo por C4 pensando no duplo? Qual duplo? Quando?
Não tem... Ah, cavalo por E4. Acho que é cavalo por E4 naquela posição. Aqui, né? Assim? Provavelmente. Toma e D5. É, às vezes dá pra fazer isso, mas eu acho que realmente essa posição aqui, troca em C6 e bispo D3, ou... Bom, às vezes é melhor manter o cavalo, mas digamos que fique assim, ó. Parece um pouco melhor pro branco também. Por causa da estrutura da ala da dama, né? Que fica debilitada. Também parece um pouco melhor pro branco isso. E não vejo bem o que as pretas conseguiram também, além de trocar os cavalos. Mas a próxima partida é uma que eu gosto bastante do Kasparov contra o Najdorf nesse torneio. Que foi, já como a gente tá acostumado, uma Índia da Dama. Como sempre, uma Índia da Dama com A3. Variante Petrosian. Quem tá querendo jogar essa linha contra a Índia da Dama, esse A3, nem precisa ir no chess base e nada. É só pegar o teste do tempo e ver as partidas do Kasparov. Você já vai entender todas as ideias temáticas. Mas essa não foi com C5. O Grigoriti jogou C5. E aí o Kaspar mandou D5. Essa foi bispo B7, cavalo C3 e D5. Que é a variante mais comum. Daí C por D5, cavalo por D5, E3, bispo E7. Ele dá esse cheque em B5, como eu já expliquei, esse cheque aqui é interessante para obrigar as pretas a bloquearem o bispo temporariamente. Afinal, se cobrir de cavalo em D7 leva cavalo E5. Se cobrir de bispo, ele não vai trocar, ele volta aqui. E o bispo tá na frente do peão, que as pretas precisam para lutar pelo centro. Então tem que mandar C6 e o bispo volta para D3, para apoiar o avanço C4 aqui e pegar o centro. Najdorf jogou cavalo por C3, BC3, C5. Agora se der o cheque, bispo C6, aí sim, roque, cavalo C6, e o Kasparov joga E4, ocupa o centro. Não pode tomar em D4, claro, né? Se tomar aqui, vai sobrar um descoberto ganhando a dama. Bispo B5 cheque, cai a dama em D4. Então jogou o roque. Ameaçou tomar em D4, lógico. Aqui eu tenho uma pergunta prática, pra ver quem que acompanha as aulas aí, que tá ligado nas Índias da Dama do Kasparov, nas explicações que a gente já viu também. Agora tem que defender D4, ok. Então a gente vai desenvolver o bispo. Pra onde? B2 ou E3? Pra onde vocês acham que tem que ir o bispo? Eu acho que E3 não acompanhei muito, mas bispo B2 na fé, a Júlia. Olha a Júlia aí, ó. E aí, Júlia? Se tiver errado, vai ser taxada, hein? Porque não acompanhou, tá vendo? Aí eu vou puxar a orelha. B2? Todo mundo falando B2. Eu acho que é E3. Eu falei com uma cara de B2. Uma cara. É, a minha linguagem corporal, né? Sugere que é em B2 o bispo. Eu tô meio pra cá, assim. Pra cá. Não, esse bispo vem pra E3. Dá pra jogar em B2? Dá. Só que é muito mais interessante a gente pôr o bispo em B2 quando as pretas já jogaram C por D4. Então, se o Najdorf tivesse jogado aqui C por D4, C por D4 e roque, aí eu diria que bispo B2 é interessante. Porque tem mais chance de entrar um D5 na posição. E esse bispo já entra em jogo superativo, superativamente. Ele fica bem forte. Mas como ele não jogou C por D4, se você põe o bispo em B2, às vezes o preto fica esperando. O preto joga, por exemplo, torre C8. Vamos supor. Aí você faz um lance assim, dama E2. Aí ele manda um cavalo A5. Aí você joga um torre D1 e vem C4. E aí o bispo não entra mais no jogo. Depois você vai ter que fazer a manobra do bispo aqui pra ele reviver. Aí, ó, acompanhar mais as aulas, tá vendo? Tá certo, Juliano, tá certo. Não, mas dá pra jogar assim, tem partidas. Tem uma famosa do Carlsen contra o Aronian, que o Carlsen ganha do Aronian, a estrutura fecha, e aí o Carlsen só joga bispo C1 e passa o bispo depois pra outra diagonal. É possível. Mas eu acho que de um ponto de vista prático,
Em E3, o bispo tá defendendo o D4 e tem mais possibilidades aí. Você não vai ficar com ele bloqueado, por exemplo, não vai levar esse C4. Não precisa se preocupar com isso. Então, foi C por D4, C por D4. Agora o Najdorf troca, porque o bispo não tá em B2 mais. Torre C8, dama E2. Ele joga aqui cavalo A5. Às vezes pode querer estar pulando com esse cavalo para C4, se der, né? Agora não dá, mas em algum momento. Ele fez torre F1. E o Najdorf jogou dama D6. O desenvolvimento das pretas faz bastante sentido. O bispo tá colocando pressão no ponto E4. Ele tá de olho na ala da dama, né? Onde tem um peão de A3 ali. E tem uma maioria das pretas também. E esse último lance das pretas é para preparar a torre FD8. Para continuar colocando pressão no centro. Só que nesse momento, o Kasparov diz que ele conseguiu explorar. Vou dar até a dica aqui. Ele conseguiu explorar a posição avançada da dama das pretas em D6 para iniciar um ataque na ala do rei. Então já dei a dica. Vocês podem tentar descobrir agora qual foi a ideia temática que o Kasparov usou nessa posição. Depois do... Deixa eu tirar essa seta. Depois do dama D6. E5, H4... Ó, H4 gostei, hein? Estilo moderno, estilo Alpha Zero. Mas nessas posições de dia da dama é bem típico um H4 também em algum momento. E5 mirando H7. Bispo G5. Que mais? Vou botar a criatividade aí pra funcionar, galera. Essa partida é boa, ela é bem legal. Cavalo G5, cavalo E5. Que mais? Cuidado com o cavalo B3 aí, hein? Vocês estão querendo tirar esse cavalo de F3, levar um cavalo B3, um duplo ali em D4, A1 e D4. Aí vai ser meio triste. Aí dá problema. D5 e depois E5. Por que D5 e depois E5? Justifique sua resposta. Por que não E5 direto? Já tinham falado ali E5 direto. Bispo D2 agora, talvez com uma ideia de bispo B4. Interessante. Pra ativar o bispo de E3 por D4. Quase, hein? Meio certo aí o Luiz Juliano. 0,75 certo. Kasparov, ele joga D5 nessa posição. Ele joga D5. E5 pode parecer o mais lógico primeiro. Se a gente pensar, né? Tipo, E5 pra você abrir a diagonal desse bispo. Só que nessa posição as pretas põem a dama em D5. E aí quem vai ter atividade são as pretas. Já tá chegando um cavalo em C4, e aí vai pressionar A3, sem falar no contrajogo na diagonal. Então são as pretas que têm um... Então são as pretas que têm um bom jogo aqui. Tipo, quem vai ter atividade são as pretas, contra-jogo. Por isso, ele queria fazer o E5. Só que primeiro ele precisa jogar D5 nessa posição. Porque aí quando o E por D5... Bom, a gente pode até discutir se não daria pra jogar E5. O preto, mas é triste, né? Porque aí você deixa o branco com um peão passado forte, mata seu próprio bispo, o cavalo não tem mais a casa C6. Aí fica uma tristeza só, estrategicamente, a posição das pretas. Dá pra jogar, mas estrategicamente já tá bem inferior. Então ele joga aí por D5, mas agora vem o E5. Então, primeiro ponto, abre o bispo e a dama não tem a casa D5 aqui. Além de tudo, esse bispo tá bloqueado pelo próprio peão. Aí veio pra E6 essa dama. E agora? Como que a gente continua no espírito do Kasparov aí nessa posição? Como continuar no espírito do Kaspa aqui? Cavalo D4 já entregando o peão de E5 também. Entrega os dois. O Geezer já bispo toma H7. Aí rei por H7, ó, Geezer. Não tem cavalo G5 nessa posição, hein? Emocionou, não tem cavalo G5, bispo toma. Cuidado. Bispo G5 pelo golpe, aí sim.
Aí sim, profissional, bispo G5, hein? Depois de H6, não deu certo o golpe, a gente meio pode chorar já, né? Peão a menos. Bispo D4. Cavalo G5, bispo toma. Depois cavalo C4 ou D4. Parece ter contra-jogo. Cavalo H4 com ideia de dama H5 depois. Mas bispo toma também. RH1 preventivo. Não, aqui é pra frente. A ideia do Kasparov ela envolvia sacrificar os dois peões centrais. Primeiro ele joga o D5 pra tirar a casa D5 das peças pretas. Só que também tem outro ponto por trás desse avanço, que a Júlia já tinha comentado aí. Que o avanço do peão pra D5 libera a casa D4 pro cavalo. Essa ideia temática já tinha em partidas antes do Kasparov já. Mas ele jogou, né, tentando buscar posições de ataque. E5, dama E6 e agora cavalo D4. Ele sacrifica o peão de E5 também. Dama por E5, mas agora o cavalo vem para F5. Então ele sacrificou os dois peões centrais, mas agora ele começa a ter várias ideias com os bispos. Esse bispo, por exemplo, atacando H7 e o outro podendo vir para D4. O cavalo tá muito forte em F5 e ele tem umas ideias aqui como dama G4 também. Quando a dama vai ficar em perigo, a dama preta na coluna E. Então ele abre mão aí dos dois peões centrais para conseguir o máximo de atividade das peças. Aí tinha várias opções agora. O Najdorf jogou bispo F6, que é um lance natural, é um lance bem lógico. Defende a dama. Bom, tira o bispo do ataque em E7, primeiro de tudo. Depois defende a dama e pode criar um contra-jogo na diagonal, além do bispo defender G7 também. Parece que é o perfeito, né? O bispo tá fazendo tudo em F6. Bispo C5 aqui era um lance ruim. Por quê? Apesar de parecer bastante lógico você jogar bispo C5, porque se ele toma em C5, troca as damas. Porém, já tem uma ideia ganhadora para as brancas, depois de bispo C5. Como que ganha aí? E se expulsa o cavalo com G7? É com G6, acho. Dama G4, dama G4, dama H5. Qual será que é o melhor? Dama G4 ou dama H5? A pergunta é sempre assim, qual que cria mais ameaças? Dama G4, bispo E3, dama E3... Quer dizer, por exemplo, dama G4, bispo E3, qual que é a ameaça? Não dá pra tomar de torre em E3, dama por A1. Tem isso, né? Porém, o outro lance de dama, dama H5, é duríssimo. Ele cria uma ameaça de ataque descoberto em E5. Ameaça cavalo H6. Isso, ameaça cavalo H6. Aí fala, vou jogar torre F8, então, defende a dama. Só que na verdade não é só cavalo H6 a ameaça. Cavalo E7 também é uma ameaça. Porque se fizer lance de rei, dama por E5. E se tomar em E7, leva mate lá em H8. Então o bispo C5 perde na hora, por causa do dama H5. Aí, olha que curioso, o Kasparov ele dá uma analisada também, aqui ele fala que cavalo C4, à primeira vista também parece funcionar, parece um lance bem lógico. Traz o cavalo que ficou fora de jogo lá em A5, porque o ataque é do outro lado, e tenta eliminar o bispo de E3. Mas aí ele diz o seguinte, depois de dama F1... Ah, tirar uma dúvida aqui, que tinham falado de G6. G6 é um lance que também leva a um arremate. Qual que é o arremate aqui depois de G6? Esse ele não mostra no livro, mas eu acabei de ver aqui. Que é bem facinho de encontrar, na verdade. Ele não coloca no livro essa linha, mas com certeza ele viu na partida. Eu acredito que ele não coloca porque ele considera que é uma coisa bem básica, bem óbvia. Isso, ó, bispo D4 e mate. Aí sim, né? Bispo D4 ataca a dama. Dama por E2, cavalo H6, mate. Esse é bonito. Esse é bem bonito. Mas ele comenta assim, o Kasparov, ele só fala assim que cavalo C4 parece um lance bom para tentar trocar o bispo de E3 e trazer o cavalo pro jogo, só que dama F1 decide a partida.
decide. E aí ele para a análise dele. Porque o ponto que ele tá, né, que ele acredita é que dama F1 é bom porque a dama defende a torre lá em A1. Então se cavalo por E3, toma de torre normal, porque não tem torre caindo lá em A1, e depois cavalo por E7. Era isso que ele pensava. Só que uma coisa legal do teste do tempo, isso eu já falei outras vezes, é que o Kasparov, ele pega várias dessas partidas ele já tinha analisado antes de publicar o livro. Então ele analisa elas de novo. Por isso que ele chama de teste do tempo. Que ele fala que as análises, elas têm que de tempos em tempos ser revisadas. Porque você, né, tipo, ele jogou a partida em 78, por exemplo, mas em 83 ele já é um outro jogador, com outra visão, com outra avaliação, e aí ele tem que revisar as análises dele e ver se tá certo, com a visão dele atual. E ele até fala que os jogadores que vão estudar aquelas partidas, ele esperava que elas sobrevivessem ao teste do tempo, porque todo mundo ia tentar analisar elas e descobrir coisas diferentes, coisas novas. Então tem muitas análises que ele mesmo atualiza. Aí essa ele fez na época, em 82, lá ele fala, dama F1 e o branco tá bem melhor. Mas depois ele coloca um comentário atualizado que ele fala, não, nada a ver isso aqui que eu falei, porque nessa posição as pretas jogam bispo D6 e já estão piores, já. As brancas já estão piores. Agora se joga G3, dá pra tomar em E3, porque o bispo não tá caindo em E7. E se joga... Tá ameaçando mate em H2, né? E se joga F4, dama F6 e bispo D4, as pretas têm bispo C5. Então ele meio que deu uma relaxada, o Caspar. Porque ele foi muito superficial na avaliação que ele deu. Ele falou que, bispo F1 e já tá matando já. Mas nem tem nada no bispo F1. Troca aqui, né? Esse bispo bem perigoso por causa da cravada. E quando o bispo C5 torre toma, melhor pro preto. Já tá ganho, na verdade. Aqui é 2 peões sem compensação. Aqui 2 peões sem compensação pras brancas. Então ele comenta que um pouco melhor um pouco melhor aqui deve ser bispo D4. Dama por E2. Quer dizer, é muito pouco melhor bispo D4, porque troca as damas e bispo C5. Quando bispo G7, torre 8. E segue o preto com um peão a mais, aqui sem damas, então não vai ter ataque mais. Então ele fala que provavelmente a única possibilidade de salvação é dama H5. Daí G6. Agora bispo D4. Tem aquela mesma ideia de mate, né? Se jogar dama por E1, torre por E1 e G por H5 tem cavalo por E7 ou cavalo H6 que é mate. Mas se jogar G por H5 direto, ele toma em E7 primeiro. Dama toma, torre toma. Aqui o par de bispos deve dar uma boa compensação. Realmente parece que compensa bem um dos peões vai cair, né? E vai ficar só um a mais que é dobrado. Mas a melhor linha que ele dá é dama por D4. Daí, cavalo por D4, G por H5, torre por E7, cavalo D6. Preto ainda tem 2 peões a mais, só que cavalo F5 aqui impede as pretas de consolidar essa vantagem. Aí quando toma aqui, ele toma em B7. Cavalo D4 e torre por A7. E é um final que talvez, diz ele aí, por as pretas terem muitas ilhas de peão, e os peões serem meio fracos, não vai dar pra trabalhar essa vantagem, e é provável que seja empatado. Mas, ou seja, ele tá, né, quem também já acompanhou as outras análises do livro, já viu que o Kasparov é muito focado naquele negócio de procurar a verdade no tabuleiro, de achar a avaliação mais correta. Então, no fim das contas, ele conclui que a ideia que ele começa ali com D5, E por D5, todo esse processo de sacrificar os 2 peões centrais não é a melhor ideia da posição. Que o que ele deveria ter feito era ter jogado um lance que sugeriram aí. Depois de dama D6, H4. Ele simplesmente fala, então a conclusão é que eu deveria ter jogado um H4 ali. Tentado avançar o peão de H, criado algumas ideias na ala do rei, em vez de ter sacrificado os 2 peões centrais, porque objetivamente não tinha ataque mesmo, o ataque que ele pensou que tinha na posição. Mas, do jeito que as coisas foram, acabou dando certo. Então o cavalo foi para F5, jogou bispo F6. Bom, agora já que a gente viu essa análise, vocês podem pensar aí qual seria o lance que vocês fariam de brancas nessa posição. Deixa eu tirar aqui. Como que a gente segue de brancas agora? Tava agarrado no rating 900, mas depois que comecei a aprender a solidificar a posição, já tô em 1120. Aí sim, boa. Parabéns. O negócio é jogar firme.
As partidas do Kasparov não são o melhor exemplo, né? São firmes, mas são meio dinâmicas também. Mas é o caminho. Dá uma olhada lá depois no YouTube no livro do Giants of Strategy. Talvez ajude. Um livro de posicional. Dama G4. Será que foi? Vamos ver. Dama G4 é lógico, né? Esse aqui é bem... chama atenção. Com a terrível ameaça de bispo D4. Se chegar um bispo D4, aí acabou. Matador. E aqui o Najdorf faz o erro decisivo. Nesse momento. Ele joga nessa posição torre de CE8. Provavelmente, ele fez esse lance querendo impedir bispo D4 por causa da cravada na coluna E. E também liberando a casa C8 pro bispo. Porque ele devia estar muito incomodado com esse cavalo, né? Com certeza muito, muito incomodado. Então ele queria liberar a casa C8 pro bispo pra cravar ali. E impedir o bispo D4, né? Também cravando na coluna E. Só que agora as brancas têm uma ideia ganhadora. Então, antes da gente ver como que o Najdorf poderia ter defendido essa posição melhor, primeiro eu quero que vocês tentem descobrir qual que é a ideia ganhadora do Kasparov, como que ele arrematou a partida. Esse coroa aí é o cara que criou a Najdorf? Pô, ele mesmo. O famoso Miguel Najdorf. Mas primeiro vamos ver aí como que o Kaspar arremata esse ataque. Jogam as brancas. Bispo D4, cavalo H... Ó, mas bispo D4, dama por E1 vai vir. Dama por E1, torre por E1, torre por E1, e aí? Cavalo H6? Ah, cavalo H6 e rei H8. E aí? Cavalo H6 e rei H8, tranquilo. Cavalo G7, bispo toma. Dama H3, ou dama H3, meio malandro esse, hein? Bispo D2. Cavalo para F7 pra jogar dama G6? Não, mas HG6 tem. Cavalo H6 e H8. Cavalo F7, torre F7, dama G6, HG6. Não deu. Bispo D2 falaram. Ah, bispo D2. Ah, bispo D2 defende a torre. Voltando, hein? Peça voltando. Tá vendo como no cálculo é difícil a gente pensar em lance de peça voltando? É muito mais fácil a gente pensar em peça indo pra frente. Cavalo H6, cavalo G7, bispo H6, bispo D4. É muito difícil a gente criar essa associação quando você tá atacando de que você pode atacar voltando as peças. A gente pensa que pra atacar tem que ir pra frente só. Só vai pra frente, só vai. Mas o lance aqui realmente foi esse. Bispo D2. Defende a torre em E1. Eu acho que bispo D4... Eu acho que cavalo H6, rei H8 parece inofensivo pras pretas, na verdade. E o bispo D4, dama por E1, torre por E1, torre por E1, tem que jogar bispo F1 e agora bispo A6, ameaça mate. Se der um cheque, por exemplo, cavalo H6 ou cavalo E7, rei H8. Simplesmente tira o rei, porque tá levando mate em F1 o branco primeiro. Então ainda é uma posição meio confusa. Eu acho que o preto tá melhor aqui, né? Vai ficar com material a mais. Mas bispo D2 tem essa vantagem, que você defende a torre em E1. Então, o Najdorf aqui, ele jogou dama por A1. Porque não tem muita casa também para essa dama. Se joga dama C7, agora é diferente. Agora é cavalo H6. Porque quando o rei H8, torre por E8 e torre por E8, depois disso as brancas têm dama F5. Ameaçando mate ali em H7. Então teria que ser torre E4, o único que bloqueia a diagonal. Aí ele fala que bispo E4, T por E4, torre C1, cavalo C4 e bispo G5 também tá ganho para as brancas. Segundo Kasparov. Também fica ganho.
Porque esse bispo por G5, cavalo por F7 primeiro. Rei G8 e cavalo por G5. E muito material a mais, né? Mas, bispo D2, ele jogou dama por A1, torre por A1 e bispo por A1. Mas, qual que é o golpe aí que termina com a partida? Opa, raid da Thaís Julião. Valeu, Thaís. Obrigado. Bem-vindos o pessoal chegando aí. Chegaram na hora certa de encontrar um arremate aqui nessa partida do Kasparov. Jogam as brancas. Já vai calculando já. Já podem ir calculando. Jogam as brancas e arrematam. Bispo H6. Cuidado com o cheque lá em E1, hein? Bispo H6, torre E1, bispo F1, bispo A6, a mesma ideia. Cavalo por G7, mais direto. Cavalo por G7. Né? O cavalo por G7, quando você dá uma aprofundadinha, já vê que vai, né? Cavalo por G7, exatamente. Se joga bispo C8 aqui pra atacar a dama, tem um descoberto bloqueando a diagonal. E depois dama F5 e dá mate. E foi bispo toma G7, bispo H6. Aí as pretas levam mate aqui. Torre E1, bispo F1. Acabou os cheques e tá levando mate. Mas o que o Naidorf errou na defesa? Ele errou quando ele joga a torre de C8. O certo, segundo o Kasparov, era a torre de F8. Essa era a defesa mais correta. A gente já viu o que deu errado, que ele jogou a torre de C8 e tal, levou o bispo D2, troca em A1 e cavalo por G7, bispo H6 ali, dá mate. Mas se ele jogasse torre de F8 seria diferente, porque a mesma ideia da partida agora teria uma diferença. Se joga bispo D2. Ele faz dama por A1, torre por A1, bispo por A1, e o cavalo por G7 aqui não funciona. Por quê? Esse seria o exercício mais importante dessa partida. Por que com torre de F8 o cavalo por G7 não funciona? Pergunta. Essa é perguntinha nível alto, hein? Quem acertar merece uma estrelinha na aula. Essa, quem perceber a diferença. Não, eu tô fazendo do jeito fácil. Porque, na verdade, o jeito difícil seria eu colocar a posição antes dele fazer o lance e falar qual torre tem que ir pra E8. Eu poderia fazer isso. Porque sobra a torre C1, mas qual que é a diferença? Bispo F1? Bispo G7 e bispo H6. Torre C1 eu não tomo, eu jogo bispo F1. Ah, sacrifica a torre em frente e manda bispo A6. Não, não é porque o rei foge pra F8. Não é porque o rei sai pra F8. Depois tem o cheque em E1. Então, é porque aqui, bispo toma e bispo H6, agora torre C1. Aí, se toma em C1, torre E1, bispo F1 e joga bispo A6. E as pretas vão ganhar os dois bispos. Porque tá ameaçando esse aqui que vai tomar em F1 que vai ser mate, então vai tomar com cheque e depois vai pegar o de C1 também. Torre 3 peças contra a dama tá ganho. E quando joga bispo F1 direto, a diferença é que agora as duas torres estão jogando. Então tem torre por F1. Rei por F1, bispo A6 e são as brancas que levam mate na oitava. Por isso que era torre de F8. Agora, o certo era ele não jogar cavalo por G7 aqui. Ele faz H4. E aumenta agora a pressão porque, de novo, ameaça. Cavalo por G7 que o rei vai escapar por H2. Então era essa a resposta aqui. O Naidorf tem que jogar a torre de F8 nessa posição e não torre de C8. Pra ele poder ter o contrajogo depois, na oitava fila. Mas ele jogou torre de C8, provavelmente pensando que o mais importante era ter bispo C8 aqui pra eliminar o cavalo. Mas eu tenho certeza que ele furou o bispo D2 do Kasparov, que é um lance fácil de você deixar escapar, porque é um lance voltando, assim, pra uma posição de ataque é realmente um pouco sutil pra perceber na hora. Mas era um detalhe legal esse, né? E aí ele ganhou essa e depois ele ganhou também a quarta, né? Abriu com 3,5. Mas segundo o que o Kasparov diz em seguida, as partidas que ele acha que definiram bastante
a tabela ali, o título pra ele, que foram bem importantes, foram as partidas que ele jogou contra o Petrosian e contra o Spassky, que eu acho que foram na sexta e na sétima rodada, né? Deixa eu ver aqui. Isso, sexta e sétima rodadas. E a gente vai terminar vendo essa, que foi a primeira vez que o Kasparov vence o Petrosian. O pessoal que tá acompanhando o livro há mais tempo e que tá pegando desde o começo já sabe que a gente viu 2 partidas do Kaspa contra o Petrosian, onde o Petrosian escapa ganhando. E as 2 partidas seguiram um script parecido. O Kasparov jogava bem a abertura, pegava uma pressão, pegava vantagem, e depois o Petrosian começava a se defender muito bem, assim, defesa de aço, e virava o jogo. O Kasparov perdia a concentração, isso aconteceu em 2 partidas. Ele perde o controle, acaba passando do ponto, apura, né, e perde a partida. Quem lembra daquele Rei B7? Rei B7 e Rei C6, que ele mostra ali em Tilburg. 81, um ano antes. Um gambito da dama aceito. Que o rei do Petrosian vai em cima das peças das brancas e ganha. Mas aí o Kaspa escreve isso, ele fala que as partidas que eles tinham jogado em Moscou e Tilburg ensinaram muito pra ele. Ele já tinha aprendido muito com as derrotas anteriores com o Petrosian. E aí, olha a partida que ele joga, um ano depois daquela. Essa também, pra mim, é uma partida que mostra a evolução do jogo do Kasparov. Como ele já tinha saltado de um outro nível já. Em coisa de um ano, assim, ele já era um jogador de outro patamar já. Porque a abertura ele não comenta muito. Foi uma Bogo-Índia. E ele pegou uma vantagem logo na abertura. Bispo B4, Bispo D2, Dama E7, aí G3. O Petrosian, eu acho que também contra o Kasparov, ele já tinha adotado a seguinte estratégia. Tipo, o Kasparov é melhor preparado que eu de abertura. Eu vou jogar alguma coisa sólida, mesmo que eu fique um pouquinho pior e ficar me aguentando, porque ele vai vir, né? Porque ele sempre vai vir pra cima pra tentar tirar a vantagem da abertura e tal. Então ele vai gastar tempo e vai gastar energia. E aí eu vejo o que eu faço depois, eu me defendo. E isso deu certo pro Petrosian em 2 partidas deles. Então, Roque, Bispo G2, aí D5, Roque, D por C4, fica parecido com uma catalã agora, cavalo A3, C5. Trocou o centro ali, torre AC1, cavalo C6, cavalo toma. A dama volta. Ele joga cavalo E5, cavalo por E5 e troca. E aí ele fala o seguinte, avaliar essa posição não é bem difícil, não é muito difícil a gente avaliar essa posição. Claramente as brancas estão melhores, porque a diferença da atividade das peças é óbvia, das peças menores principalmente. O cavalo de E5 tá melhor que o cavalo de F6 e o bispo de G2 então nem se fala, muito melhor que o de C8, por causa dessa pressão na grande diagonal. Só que também é importante a gente perceber que a posição das pretas não tem fraquezas claras. Não tem fraquezas muito evidentes aqui. Então, se ele tiver tempo de fazer 1 ou 2 lances sólidos e resolver os problemas aí de coordenação, de desenvolvimento, aí o preto vai estar mais ou menos ok. Inclusive, isso é uma estratégia de. É uma estratégia de jogadores sólidos. Muitas vezes eles escolhem posições que fica até um pouquinho inferior, mas o cara não tem nenhuma fraqueza, nenhum ponto de pressão muito fácil pro adversário, não tem nenhuma casa fraca, então ele vai aos poucos aliviando a posição. Vai consertando ali aos poucos e equilibrando. Então, a primeira coisa aqui é que o Petrosian ele quer expulsar o cavalo de E5 da posição dominante que ele tem ali no centro. Então ele joga cavalo D5, oferece um peão em D5 que o Kasparov não tá interessado em tomar, lógico, porque não vai querer entregar esse bispo aqui pra isso, né? E deixar o preto com um bispo muito forte nas casas brancas. Então ele joga torre FB1, torre FD1. E agora o Petrosian faz cavalo B6. Deu uma volta aí com o cavalo. Esse é o primeiro momento instrutivo, para vocês pensarem como jogar de brancas. O que vocês fariam aí no lugar do Kasparov? B7 não é uma fraqueza? Não é bem uma fraqueza B7. É um ponto de pressão, mas ainda não é uma fraqueza. Fraqueza é se o peão tivesse fixado, se tivesse um peão branco ali em B6, aí B7 é uma fraqueza. Mas ainda dá pra imaginar o preto jogando B6, né? Torre B8 e B6 um dia.
Por que ele não jogou cavalo D7 direto antes pra trocar os cavalos? Eu já mostro. Daqui a pouco eu mostro. Mas podem tentar pensar aqui como que vocês jogariam de brancas. Dama D6, o Bob. B3 limitando o cavalo, E4. Eu acho, né, como eu falo várias vezes, eu acho que deve ter mais de um jeito aqui de manter uma vantagem boa para as brancas. Alguns lances aí que foram sugeridos eu acho bem interessantes e possivelmente também são suficientes para manter uma vantagem das brancas. Mas o jeito que o Kasparov joga é bem instrutivo. O Dama D6 do Bob Pescador aí bem interessante, mas eu acho que talvez dá pra trocar, não dá? Toma e F6. Depois E5 e tentar tirar o bispo. Ou jogar um torre B8 aqui. Mas assim, eu ainda gosto mais da posição das brancas nesse momento. Eu ainda acho que tá melhor. Talvez Dama D6 fosse forte também. Vários jogadores fariam Dama D6, eu acho. Agora, antes que perguntaram por que não cavalo D7, é que aqui cavalo D7 já leva a torre C7. Bem perigoso. Se dama D8, torre por D7. Vai ficar 2 por 1. Ou, mais simples ainda, é tomar. Se bispo toma, torre C7. Se dama toma, troca. E torre C7 também. Vai ganhar um peão. Então tem essa invasão. Mas, o lance do Kasparov aqui foi outro. Torre FD1. Cavalo B6, ele joga dama A5. Porque ele percebeu que o objetivo do Petrosian com essa manobra de cavalo, com essa volta aí do cavalo, qual que é a ideia desse dama A5? É meio sutil mesmo, é um pouco sutil. Porque ele percebeu que uma das ideias das pretas era fazer F6. Que realmente o que incomoda mais o Petrosian nesse momento é a posição do cavalo das brancas em E5. Então se ele tivesse tempo de jogar, sei lá, vamos supor aqui, H3... Aí F6, cavalo C4, troca e E6. Ele pode até sacrificar o peão de B7 em algumas posições. Porque se ele conseguir jogar bispo E6, a posição vai estar mais jogável já. Não vai estar tão sob pressão. Mesmo que esteja com um peão a menos, ele ainda vai ter um jogo mais livre. Então o Kaspa aqui ele joga dama A5 pensando nisso. Ele começa a usar o pensamento profilático dele. Porque ele quer responder F6 com cavalo C4... Cavalo por C4 e torre por C4. E agora a entrada na sétima é inevitável. Com a torre entrando na sétima, aí já era, né? Aí o branco ganha fácil. Aí o branco ganha tranquilo. Então ele já tá de olho nisso, por isso que ele pôs a daminha A5. Então aqui o tema é profilaxia. Aí o Petrosian faz G6. Aparentemente uma jogada que não tem muita lógica, né? Não tem muito sentido. Só que tem uma ideia por trás desse lance. E o Kasparov descobriu qual que era a ideia. Então, como que vocês jogariam de brancas nesse momento? Dama A5 foi pra vigiar C7? Exatamente. Porque aí ele pode jogar cavalo C4 às vezes. E ele já tá pronto pra invadir por C7. Mas a jogada que ele faz nesse momento também é bastante sutil depois de G6. A chave é sempre tentar entender por que o adversário fez o lance que ele fez. Então, assim, se G6 do Petrosian tem alguma ameaça, né? Seria uma questão importante pra pensar. Tem alguma ideia? Cavalo G4? Não faço ideia. Ou não sei bem também se o lance dele tinha alguma ameaça. Mas tem uma ideia aqui das pretas que é bom prevenir. Por exemplo, ó, não tá fácil das pretas expulsarem o cavalo. Não tá fácil das pretas expulsarem o cavalo de E5. Porque aí tem o cavalo C4. Por conta disso também não tá fácil de desenvolver o bispo de C8. Ok. Então, o que seria uma forma das pretas tentarem aliviar um pouco a própria posição? O que seria uma ideia aqui pra tentar aliviar um pouco o jogo das pretas? Dar um ar pro rei, G6 dá um ar pro rei, realmente. Trocar as torres. Eu acho que trocar as torres é o principal
motivo. Então ele percebe... Não, é que eu falei errado. Eu falei que o G6 prepara uma ideia, mas não prepara. Na verdade é realmente só pra abrir um ar pro rei. Mas o Kasparov percebe que um dos objetivos, né, do Petrosian aqui seria conseguir trocar um par de torres. Jogar a torre D8. Então ele faz nessa posição torre D3. Ele joga torre D3 aqui. Parece inofensivo, parece que é pra dobrar na coluna, inclusive. E pode ser até, né? Pode ser pra dobrar em C ou em D, talvez. Mas o ponto principal é que se joga torre D8, agora ele tem um recurso. Dama C5. Ele não teria isso antes, porque a torre tava trocando com cheque em D1. Mas agora ele ataca a dama. E se joga a dama por C5, torre por D8. E quando bom, se jogar o rei de torre por C5, e quando dama F8 ele troca e torre C7. E também já ganha aqui, já desmorona o jogo das pretas. Então a torre D3 tem esse objetivo, de não permitir torre D8. Mais uma vez um lance profilático. Se bem que olhando agora ele poderia ter jogado antes também, né? Acho que ele poderia ter jogado antes o torre D8. Pode ser, né? Não sei. Mas de qualquer forma, o torre D3 tem o objetivo de prevenir isso. Então, como o torre D8 não dá certo, o Petrosian ele volta com o cavalo para D5. Ele pega e volta. E agora? Como que a gente continua progredindo de brancas? O golpinho do Caspa vale mais? Não é. É a tática a serviço da estratégia. Por causa de um recurso tático, ele consegue manter uma grande vantagem posicional. É assim que funciona. Mas e agora? Como a gente continua melhorando o jogo das brancas? E4 na cabeça pra entrar na sétima. Você não fica com dó não de bloquear o bispo? O que vocês acham? Vale a pena? Será E4 e bloqueia o bispo de G2? De fato, E4 cria uma ameaça chata de torre C7. De fato. Tava pensando em trocar o bispo, então E4 parece bom. Bispo por D5 entra na sétima, é que aí você tá entregando uma vantagem posicional importante. Você tá abrindo mão do seu bispo e ficando com as casas brancas fracas. Eu acho que bispo toma D5 aí é o que o Petrosian tava sonhando que acontecesse. Porque aí ele tem bispo E6, ele traz a torre de A8 pro jogo, ele tem as casas brancas, aí o peão é o de menos. Ele já conseguiu colocar todo mundo pra jogar. Mas o Kasparov jogou o lance que a galera falou. E4. Não, E4. Tá aí, tá legal. Porque, por um lado, você bloqueia esse bispo. Só que é muito mais importante remover o cavalo de D5, pra não deixar ele bloquear o jogo das brancas. Ele é uma peça importante aí pro preto ficar obstruindo a coluna e controlando a sétima. Principalmente porque depois de E4, tem que voltar pra B6. Não pode deixar entrar na sétima a torre. Torre C5 dá errado? Acho que leva B6 aqui. Leva B6 esse, leva um garfo. Não vai dar, não. Torre por D5 eu não gostei muito também, porque torre por D5, E por D5 já tá atacando o cavalo aqui, ó. E outra, a vantagem das brancas ela é bem estratégica, né? Dificilmente você vai querer sacrificar uma qualidade agora, se você tem uma vantagem posicional tão grande, tão sólida assim. Cavalo B4 não é boa opção depois do E4? É que leva... Não leva, não. Aqui um torre C7 na hora. Que parece ganhador já. Talvez não perca imediatamente, mas fica feio, né? Fica bem feio. Torre D4 também, não parece nada ruim. No mínimo ganha um peão. Cavalo C6. Ou o cavalo vai para lá em A6, que também não é um lugar muito feliz. Então jogou cavalo B6 mesmo. Não, agora o próximo lance do Kasparov também é um profilático sutil, velho. Sutil. Então, mais uma vez aí, vamos ver se alguém consegue adivinhar qual que é o lance do Kasparov nessa posição.
Vocês percebem que até agora, todas as jogadas dele, elas tinham um objetivo em comum. Não permitir que as pretas soltassem o jogo. Manter o jogo das pretas o mais amarrado possível. Então ele tá usando muito pensamento profilático nessa partida. Pensamento profilático é basicamente pensamento preventivo. É você antecipar as ideias do adversário e evitar que elas sejam possíveis, mesmo antes delas serem jogadas, assim, de serem ameaçadas. É uma prevenção muito, muito adiantada. B3. Que mais? Deixa eu ver, B3, A3, eu jogaria a torre DC3. Vocês estão muito... Estão muito escandalosos pra profilaxia que o Kasparov tá mostrando aqui nessa partida. Lances pouco sutis. Kasparov tava fazendo as profilaxias finas. Só os lances ninjas. Bispo H3, Rei H1. Rei H1 é aquele lance que nem dá pra entender, né? Só pra tirar o rei, só. Mesmo se tentar explicar. O que eu acho legal... O que eu acho legal ver essa partida aqui é que se a gente lembra do histórico, né, dos dois, do retrospecto do Kasparov com o Petrosian, uma coisa que acontecia muito frequentemente nas derrotas ali, nas duas que o Kasparov teve, é que ele sente que ele tá ganho e aí ele vai com tudo em cima do Petrosian, né? Ele sente que ele tá ganho e daí ele vai pra cima, assim. E o Petrosian defende. E aí o Kasparov, tipo, fica todo quebrado, fica com pouco tempo, fica com uma posição ruim e perde as partidas. Então ele já tinha percebido que o Petrosian era um cara que ele não podia. Foi isso que ele aprendeu: que o Petrosian era um jogador que ele não podia dar chance nenhuma. E que ele tinha que jogar com o máximo de cuidado possível quando ele tivesse uma pressão contra o Petrosian, quando ele tivesse vantagem. Porque se ele desse a mínima chance, o cara escapava. Porque já tinha escapado dele 2 vezes. Por isso que ele joga super fino essa partida. Que você percebe que ele tá focado em não dar nenhuma chance. Então aqui ele faz um lance muito sutil nas palavras dele, mas que é importante pra partida, pro resultado. Ele joga aqui, ó. Bispo F1. Quem pensou no Bispo F1? Ah, agora o bispo tá fechado pelo peão de E4, vai. Então ele joga Bispo F1 aí. Nunca? Pô, mas... Super óbvio. Você joga o Bispo F1 ali porque... Não dá nem pra explicar direito. Não dá nem pra explicar porque que é Bispo F1. Profilaxia fina. E esse é um sinal mesmo que as partidas a partir daqui no livro elas começam a ficar mais pesadas, véio, mais difíceis de compreender. Mas a gente vai. A gente vai entender, a gente vai aos poucos. É que assim, ele fala que se eu faço qualquer lance, a ameaça das pretas... Um exemplo, uma linha ilustrativa, H3. Ninguém pensou em H3, tudo bem. Mas é que as pretas poderiam soltar o jogo. Assim, ó, F6, aí cavalo C4, cavalo por C4, torre por C4. Tá ameaçando entrar na sétima, né? Só que as pretas fazem B6, e aí dama C3, parece que tá uma pressão ganhadora, porém, bispo A6. Torre C7, e dá pra jogar assim, dama toma e bispo por D3. Então ele percebeu que em algumas linhas a torre tá caindo em D3. Por isso que ele joga bispo F1, pra torre não ficar no ar em D3 nessas variantes. Então a gente pode dizer que o bispo F1 é uma medida contra o B6, contra o F6 das pretas. Porque aqui o Petrosian já tá considerando jogar F6, entregar um peão, ou dama por 2 torres ali, né, pra ter bispo A6, pra desenvolver o bispo. Então ele percebe isso, o Kasparov, e aí ele vê que a ideia é essa, é jogar F6, cavalo C4, troca, B6 e bispo A6. Então ele fala, então eu vou jogar bispo F1 aqui. E agora minha torre já tá defendida. Exatamente isso é a profilaxia. Você prevê as ameaças do adversário e antecipar elas muito antes. Bem posicional aqui, né? Por outro lado, a gente também pode falar que de um ponto de vista prático, o bispo não tá fazendo mais nada em G2, então F1 oferece mais diagonais pro bispo, mas também tem um fundo concreto da linha. Aí ele fala que agora F6, cavalo C4, a mesma ideia não é possível, mas as pretas podem tentar bispo D7. Segundo o Kasparov, essa seria a melhor tentativa de lutar aqui, de resistir. Cavalo por B6,
A por B6 e dama por B6. Entrega um peão, né? Tá ameaçando a torre C7. Bispo C6 e A3. Mas é uma posição que as brancas devem vencer a longo prazo. Que bispo E4 aqui permite a entrada das torres na sétima. Torre C7 e torre D7. Então... Jogou torre E8 mesmo, Petrosian. Posição absolutamente presa. Não mexe nada. Jogou torre E8. Aí ele faz torre de DD1. Ele fala que agora, como as brancas já organizaram bem a posição e preveniram todas as ideias, a única coisa que as pretas podem fazer é assistir. É ficar esperando passivamente, enquanto ele melhora a posição. Por que torre 8? Porque não tem lance. A resposta é essa. O Petrosian joga torre 8 porque não tem lance. Não tem o que fazer. Ah, tanto que agora ele joga torre de DD1. E aquele torre D8 continua não servindo. Por causa do dama C5, né? Não tá caindo a torre com cheque em D1. Então tem aquele mesmo recurso. Tanto que, ó, torre 8 foi estranho. Depois de torre de DD1 ele jogou torre F8. Pra vocês verem, né? Que tá triste. Torre 8 e torre F8. Tá triste a posição. Mas aí, beleza. Já amarramos o Petrosian. O Petrosian tá totalmente preso na defesa aqui. Totalmente passivo. Lance da depressão, torre F8, exato. Mas aí o ponto é, qual é o plano ganhador para as brancas? Hora de pensar no plano ganhador. E aí? Como o Kasparov termina a partida? Que tá uma obra de arte, né? Posicional. Tá uma obra de arte. E agora ele faz até um comentário interessante, que ele fala assim, agora as pretas só podem esperar por duas coisas. As pretas só podem esperar por um milagre ou pela inexperiência e afobação do adversário, pelo nervosismo. Que era algo que tinha acontecido nas partidas anteriores do Kasparov com o Petrosian. O Kasparov fica ganho, mas aí ele se emociona, ele fica nervoso, ele fica sem tempo, e aí pendura tudo e perde. Erra e perde. Então o Petrosian tava ligado nisso. Ah, vou ficar defendendo e vou deixar ele se afobar. Mas aí que o Kasparov fala que as duas partidas anteriores em Moscou e Tilburg já tinham ensinado uma lição importante pra ele. Que ele mostra aí nessa partida. H4. Avança peões? Como assim avança peões? Aonde? Aonde e como? A Alekhine dizia, no xadrez o mais importante não é o quê? É o como. F4? Será que é por aí? A gente tá com todas as peças apontando pro lado esquerdo do tabuleiro. Vai avançar um peão lá em F4, H4. Será? Não, não faz muito sentido, né? Avança na ala da dama? Como? Lá vem A3. A4. A3 para B4, mas vou chutando e não sei. Cavalo C4 para trocar os cavalos e soltar a dama. A gente pode pensar assim, tentar se perguntar o que é a única coisa aqui que ainda impede que a defesa das pretas entre em colapso. Assim, a única peça que meio que mantém um certo controle no jogo das pretas por enquanto. Apesar que minha pergunta não ajudou muito, pra falar a verdade, viu? Porque aí todo mundo. Porque a dama ou o cavalo, né? São os dois aí que estão fazendo a defesa. Mas trocar damas não parece tão interessante. Porque a dama das. A dama das brancas tá muito bem colocada, mirando em C7 ali. Trocar não ia resolver os problemas das pretas, trocar as damas, mas sem dúvida daria um pouquinho mais de ar, né? Tipo, dama C5, aí depois F6, e tenta dar uma desafogada desesperada nas peças. Então é melhor manter as damas, eu acho. Mas o cavalo de B6 ainda é uma peça importante, eu acho. Que ele ainda segura algumas casas. O Kasparov, ele deve ter pensado nisso nessa hora. Eu troco damas ou não? Deve ter chegado à conclusão que não. Trocar damas ajudaria ajudaria as pretas. Mas o cavalo em B6, ele impede que entre a torre em C7. Ele controla ainda a casa D7. Pois é, ele mantém um pouco o controle de D7, exatamente. Então ele chegou à conclusão que agora ele tinha que desestabilizar esse cavalo. E como ele fala, ele já tinha aprendido que com o Petrosian, ele não podia se afobar. Ele não podia querer arrematar o Petrosian, porque ele já tinha tentado isso antes. Ele já tinha tentado e não tinha conseguido. Quando ele tentava arrematar o Petrosian escapava, muito liso.
Então ele percebeu, não, eu tenho que ir de pouquinho e espremer esse cara. Que coincidentemente, o que eu acho curioso é que era isso que o Petrosian fazia com os adversários dele. O Petrosian ganhava muita partida espremendo os caras. Mas aqui o Kasparov aplica no Petrosian a própria estratégia do Petrosian. Ou seja, muito legal a partida por isso. E aí ele saca que o que ele tem que fazer é desestabilizar uma peça que ainda dá pra desestabilizar na posição, que é o cavalo. Então ele joga aqui A3. Que alguém até falou, ó, lá vem A3, né? Brincando, mas foi A3. As pretas têm que ficar esperando. Rei G7 foi o lance. Porque realmente não tem outras jogadas à disposição. E agora ele joga B3. Olha a calma. A3, B3, A4. Ele até podia começar. Ele até podia pegar e fazer assim. A4 direto. Mas ele já tinha aprendido isso, que ele não devia ter pressa pra arrematar as posições contra o Petrosian. Ele tinha que ter certeza que ele não ia deixar a vantagem escapar. Por isso que ele joga A3, B3. E aí quando faz rei G8, A4. Aí vai vir esse lance que alguns estavam falando antes, um dama B5. Dama B5 e A5. Ou ele pode trocar damas aqui em C5 e depois jogar o A5. Também, com o peão chegando em A5 já é outra possibilidade que dá pra considerar. Ele fala que mesmo se não tivesse jogado torre D8, o Petrosian a partida já acabaria logo, com o peão chegando em A5. Mas aqui já permite um truque que a gente viu várias vezes. O que ele jogou aí que fez o Petrosian abandonar? Esse é facinho, vai. Todo mundo já viu. Apareceu em outras posições também a ideia. Dama C5. Exato, né? Esse desvio aqui. E aí as pretas abandonaram. Perguntaram se o cavalo de E5 não seria tá sem defesa é um problema, se não por quê? Não, porque o cavalo não tá sem defesa, ele tá apoiado pela dama. Ele tá defendido aqui. E ele tá controlando o ponto D7 pra não deixar as pretas tirarem as peças, senão jogaria bispo D7 e torre C8. O cavalo tem essa função. Se bispo D7 agora cavalo toma e torre C7. E aí as brancas ganham, mas a torre tá protegendo. A dama tá defendendo. Mas torre D8 levou esse dama C5. E é aquilo, né? Se troca em C5, torre por D8. Dama F8 tem que voltar pra não ficar com torre a menos. Toma e torre C7. E já era, né? Essa posição aqui, sem condições, não vai aguentar nada. Tanto que o Petrosian não quis nem entrar nesse final aqui. Não quis nem jogar. nem mexeu as peças na partida, né? Não quis nem jogar esse final aqui. Abandonou já antes. O F6 não é possível? Bom, aqui, F6 eu acho que já permite torre F7. E depois torre por F6. Não, e ainda rei E8 leva bispo B5 primeiro. Tá levando um mate aí, não tá nem caindo F6. Tá quase tomando mate. E se for pra G8, torre por F6 mesmo. E cavalo D7, torre por E6. Ganha mais um peão. Se joga dama E8, ele fala que aqui tem um cavalo G4. Bem forte. E cavalo F6 é ganhador também. Agora, por que não podia o F6, que tinham falado ali? F6 antes da troca de damas. Aqui, né? É que F6 sempre permite esse cavalo C4 agora sim, cavalo C4. E quando troca, torre toma, a entrada na sétima é muito forte. É ganhadora. Por exemplo, B6. Aí a gente volta aqui a dama pra C3 e tá vindo torre C7 também. É muito difícil de defender essa posição aqui. Sem condições. Sem condições mesmo. E se ele jogasse F6 antes de torre E8... Aqui, assim... era a mesma coisa. O Kasparov ele tava pronto pra isso mesmo. Pra F6, cavalo C4 sempre. Por isso que ele pôs essa dama em A5. Por isso que ela tá em A5 aqui. Pra já ficar... Não só vigiando a casa C7, como D8 também. Então não deixa jogar torre D8 e prepara pra entrar com a torre na sétima. Aí ele tá invadindo aí. Não, posição... Mas é impressionante, né? Porque o Kasparov ele começa a analisar a partida aqui depois da troca dos cavalos em E5. E ele não dá chance nenhuma. Eu acho bem legal ver esse lado que ele aprendeu com a partida, com as derrotas anteriores pro Petrosian. Então é legal a gente perceber que quando você analisa as suas partidas, nem sempre o objetivo é só você descobrir qual era o melhor lance. Porque o Kasparov tem muito disso, ele quer descobrir qual é a melhor sequência, o melhor lance, calcular tudo. Mas você percebe que ele tenta entender também aonde que ele perdeu o controle da decisão.
Por que que eu fui pra uma direção errada? O que que eu fiz? Aí ele percebe que, pô, me afobei, tentei atacar o Petrosian antes da hora. O cara defende bem, né? Eu subestimei os recursos dele. Aí provavelmente ele deve ter visto que nas partidas ele tinha também continuações mais posicionais. Que ele não precisava ter ido pro ataque direto, mas ele podia ter mantido uma pressão posicional. Então nessa partida ele já joga de um jeito diferente. Já joga de um jeito diferente. Bem mais estratégico, muito mais maduro mesmo, com a vantagem. Só não entendi por que não mandar B3 e A4 no lugar de A3, B3 e A4. Olha, honestamente não tem uma diferença muito grande, mas na prática, assim, objetivamente, mas eu vou dizer de um ponto de vista psicológico. O Kasparov é que ele já tinha percebido que a ideia dele era B3, A4 e tentar fazer A5 para desestabilizar o cavalo. Ele já tinha sacado isso. Mas em termos de partida, às vezes, quando você faz A4, você meio que denuncia já pro seu adversário qual que é o seu plano. Você mostra pra ele, né? Eu quero jogar A5. Então isso meio que liga um sinal de alerta. Aí o preto poderia ter feito alguma coisa já. Talvez aqui o preto jogasse F6 nessa posição. Pra cair num outro tipo de posição. Mas quando você faz uma jogada como A3, caso você perceba que seu oponente não tem contra-jogo ativo, que ele não vai ter nenhum golpe nem nada assim, e que você tem tempo pra fazer uma jogada como essa, é interessante. Isso, você não se apressa e você meio que mascara a ideia. Porque aí o Pedrozinho pode ter pensado que, ele só fez A3 aqui. Aí, tipo, rei G7, ele só fez B3. Né? Só tá mexendo nos peões ali. Mas de repente chega A4 e aí não dá tempo mais do cara fazer nada. Nessa posição, eu acho que não faria tanta diferença, assim. Acho que se ele jogasse A4 direto, ele ganharia da mesma forma. Mas você vai desenvolvendo essa tendência de enganar o adversário, assim, de você deixar em aberto pra ele qual que é a sua ideia, pra não ficar tão evidente nunca. E às vezes ele acaba não percebendo que você tá querendo fazer um plano. Parece só que você tá passando a vez, né? Nesse caso em específico, eu não acho que teria grande diferença. Mas é um sinal de que o Kasparov ele já tava pegando essa manha de ser mais sutil, de esperar um pouquinho, não se apressar. É um sinal, né, de uma evolução também no pensamento dele nessas posições. Petrosian pensou, ele que tá sem ideia, até parece, né? Mas pode ser que o cara, tipo, jogou A3 ali só, né? Às vezes não é algo que definiria o resultado dessa partida, mas. Mas é uma coisa que se você se acostuma a fazer, você vai fazer sempre em posições boas também. Você vai fazer quando não é tão necessário, mas também vai fazer em posições onde isso ajuda bastante. É um hábito. É um hábito que você desenvolve de deixar o adversário sufocado e não se apressar, assim, de deixar ele fazer os erros ali. O Capablanca que falou isso pro Botvinnik uma vez. Quando você tem uma posição muito boa, você não precisa se apressar muito, porque às vezes o próprio oponente estraga a própria posição. Então, se você adquirir o hábito de fazer esses lancezinhos assim que melhora o jogo e são mais sutis, aí você vai pegar muita gente, eu acho, com essa manha. Mostra o final depois do dama C5. É que torre D8 e dama C5 aqui tem um ponto importante, esse desvio da dama ali. Então, se ele toma em D1, dama por E7, tá dando mate. Dama F7, dama F8. E se ele troca aqui... Se ele não troca, se ele joga dama E8, aí tinha cavalo G4. E o Petrosian ia se arrepender de ter jogado G6 ali, por causa do duplo matador em F6. E se toma em C5, torre D8, dama F8, torre F8 e torre C7. Aqui vai cair alguma coisa. A questão é o que vai cair só. Mas... O Kasparov mesmo termina essa posição e fala que esse final aqui não requer nenhum comentário. Que não exige comentário nenhum. Olha lá, o bispo F1 foi essencial. Pode crer, porque em várias posições, se o bispo não tá em F1, aí ó, torre por D1 é cheque. Mega sutil, né? Por isso que ele fala, o Kaspa, que é um lance muito sutil, o bispo F1, mas que foi importante pro final da partida, pro resultado ali, pra ele ganhar. Nunca cai com cheque em D1, exatamente. Aqui ele tá ameaçando A5 também. Posição tristíssima, né? A torre e o bispo nunca viram a cor da bola aqui, nunca jogaram a torre de A8 e o bispo em C8. E se F6, torre F7. Aí se esse rei vem pra E8, bispo B5, ganha mais um tempo. E se ele vai pra G8, torre por F6, continua não podendo tirar o cavalo ali, porque cavalo D7, torre por E6. E aí é um final com 2 peões a menos.
Acho que aí o Petrosian, ele meio que... O Petrosian admitiu, né? Não, agora o Kasparov aqui já aprendeu a jogar que nem a gente. Não vou testar a técnica dele nesse final. Foi humilde o Petrosian. Ah, essa foi boa. E aí, como eu disse, nesse torneio ele coloca mais 3 partidas ainda que ele jogou que são bem interessantes. Mas a gente continua elas na próxima aula. Beleza? A gente faz um torneio de Bugoyno aí, parte 2.